Muito antes do Leatherface brandir sua motosserra nos cinemas, antes do Norman Bates espiar por um buraco na parede, existiu um homem de carne e osso. Um fazendeiro solitário, de aparência inofensiva, que chocou o mundo com crimes tão bizarros que pareciam inventados, mas não eram. Oi pessoal, eu sou a Gil do Sala Precisa Podcast, bem-vindos a mais um Expresso. Hoje vamos mergulhar na história do Ed Gein, o açougueiro de Plainfield, e entender como os horrores que ele cometeu inspiraram algumas das figuras mais icônicas do terror. Mas cuidado, porque essa não é uma história fácil de ouvir. Edward Theodore Gein nasceu em 1906 na pequena cidade de Plainfield, lá no interior de Wisconsin, nos Estados Unidos. E desde pequeno a vida do Ed foi marcada pelo isolamento. O pai dele era alcoólatra, praticamente ausente. A mãe, que se chamava Augusta, era profundamente religiosa e dominadora. Ela dizia que o mundo era corrupto e que as mulheres eram instrumentos do diabo e que só ela podia guiá-los pelo caminho certo. Doida, né? Bom, e a Augusta, a mãe dele, isolou Ed e o irmão, o Henry, de todo o contato social. Eles viviam numa fazenda afastada, quase sem vizinhos, sem amigos, e é por isso que o Ed desenvolveu uma devoção doentia pela sua mãe, enquanto ela o enchia de culpa por qualquer pensamento considerado impuro. Então, quando o pai morreu, o Ed já era um jovem adulto. E aí depois o Henry também morreu de forma misteriosa durante um incêndio na fazenda. Esquisito, né? Oficialmente foi declarado como um acidente, só que até hoje existem suspeitas de que o Ed possa ter tido algo a ver com esse acidente. Então, quando Augusta morreu em 1945, o Ed ficou completamente sozinho. Foi aí que o lado mais sombrio dele começou a se revelar, né, gente? Não tinha como. Olha a família que ele cresceu, né? Desde criança, a mãe já deixava ele isolado, não saía da fazenda, não conhecia o mundo, não tinha vida social. Então é óbvio que ia desenvolver aí um lado mais sombrio nele. Então, nos anos seguintes, o Ed desenvolveu um novo hobby. Passou a visitar cemitérios à noite. Ele exumava corpos de mulheres que lembravam a sua mãe e levava partes desses corpos para casa. Então, lá em 1957, depois do desaparecimento de uma comerciante local, a Bernice Warden, a polícia foi até a casa de Ed e encontrou um verdadeiro cenário de pesadelo. Móveis feitos de ossos humanos, tigelas feitas de crânios, máscaras de pele humana, cinto feito de mamilos e até um traje completo feito com a pele de mulher. E foi aí que o mundo conheceu Ed Gein. Ah, uma curiosidade, quando os policiais entraram, o Ed estava tranquilo, estava sentado, tomando café, como se nada tivesse acontecido. E ele contou calmamente que queria trazer sua mãe de volta. Por isso que ele tentava criar um corpo feminino com pele humana para poder ser ela por um tempo. Gente, doideira, né? Vocês já estão pensando em algumas histórias aí que ele inspirou na cultura pop? Sim, o Ed foi considerado legalmente insano e passou o resto da vida internado em hospitais psiquiátricos, onde acabou falecendo em 1984, aos 77 anos. E como eu falei, os crimes do Ed Gein deixaram cicatrizes na cultura pop. O primeiro exemplo, se você não lembrou, lá em 1960, Alfred Hitchcock lançou Psicose, personagem aí famoso, personagem Norman Bates, um homem solitário, dominado pela mãe morta, que veste suas roupas, foi claramente inspirado no Ed Gein. E aí, em 74, veio um dos meus filmes de terror favoritos, que teve diversos remakes, continuações, e ainda vão explorar muito mais esse universo. Agora com Glen Powell, não sei, gente, não tenho opinião sobre isso ainda, vamos esperar mais notícias. Mas é o Massacre da Serra Elétrica, o famoso Leatherface, com a sua máscara de pele humana e vivendo em uma casa isolada com uma família insana no Texas, também nasceu da sombra de Gein. Eu acho que esse exemplo é o mais conhecido de todo mundo, porque só você pesquisar Massacre da Serra Elétrica já sabe que foi inspirado no Ed Gein. E também em 91 a gente teve o filme Silêncio dos Inocentes, que apresentou Buffalo Bill, que costurava a pele de mulheres para fazer um traje. Eco direto dos horrores encontrados na casa de Ed. Curioso é que o Ed não foi um serial killer típico. Na verdade, ele nem foi um serial killer. Ele só foi condenado por 2
assassinatos comprovados. Só que o choque visual e simbólico dos crimes foi tão grande que acabou moldando o arquétipo de monstro rural canibal no cinema do terror. Bom, mas isso foi assim uma história super resumida para vocês conhecerem o Ed Gein, se vocês nunca ouviram falar dele. E por que eu tô falando dele aqui? Porque depois do sucesso de Monstros, a história de Jeffrey Dahmer, o Ryan Murphy agora vai voltar os olhos para o Ed Gein. A nova temporada da série Monstros está prevista para 3 de outubro de 2025 e promete revisitar os crimes de Plainfield. Sim, gente, já até saiu o trailer da nova série do Ryan Murphy, né, a série antológica Monstros, que a gente teve aí o Jeffrey Dahmer, a gente teve os irmãos Menendez e agora veio o Ed Gein, que será interpretado pelo Charlie Hunnam, de Sons of Anarchy. E aqui vale um ponto de atenção, gente, o Ryan Murphy ele tem um estilo muito próprio, um visual estilizado, narrativa lenta, foco psicológico. Isso pode trazer uma nova camada à história ou pode acabar romantizando demais o Ed Gein, como muitos acusaram que aconteceu com a série do Dahmer. Gente, foi interpretado pelo Evan Peters e todo mundo acabou romantizando o serial killer. Então, há uma linha tênue entre contar a história e transformar um assassino em anti-herói. A série pode aí ajudar a explicar como alguém se torna um monstro ou pode acabar apenas explorando o choque para prender a audiência. Vai depender aí de como eles vão contar e de quanto espaço vão dar para as vítimas e para o impacto real que ele causou naquela comunidade. O caso do Ed Gein mostra como o horror real pode ser mais assustador que qualquer ficção. Né, gente? Para parar pra pensar, a gente sabe que Massacre da Serra Elétrica é ficção. Letterface não existe, não sei, gente, mas eu tenho meu medo de ir pro Texas e ficar perdida lá na estrada, igual aconteceu no filme, e um cara saiu correndo no meio do mato com uma motosserra. Eu acho que desde que eu assisti esse filme eu criei esse medo. Não sei se vocês têm esse medo também, mas nunca se sabe, né? O mundo tá doido hoje em dia. E eu acho que isso também levanta uma pergunta importante. Por que a gente tem tanta fascinação por histórias assim? Será que é uma forma de entender o mal, de tentar controlar? Ou a gente tá apenas consumindo tragédia como entretenimento? Porque sim, gente, foi uma tragédia. A vida dele foi muito difícil, né? Ele desde criança já foi isolado do mundo social, não teve uma vida social, tinha a mãe doida lá, devota, que achava que mulheres eram instrumentos do diabo, colocou isso na cabeça dele, ele acabou criando essa devoção pela mãe, como se só existisse ela no mundo. E aí, quando ela faleceu, ele não tinha mais ninguém, então ele queria a companhia da mãe. Então, por isso que ele acabou indo no cemitério, desenterrava as mulheres, pegava pele das mulheres, colocava pele nos objetos, enfim, não sei, nada justifica. Mas pensar que isso aconteceu de verdade nos anos 50 é muito chocante. Mas não vamos negar que o Massacre da Serra Elétrica tá na lista aí dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. Pra mim, ainda nenhum supera o original de 74. É muito bom, se você ainda não viu, assista. Eu recomendo também o remake de 2003, muito bom também com a Jessica Biel. A gente tem o início de 2007 que volta, tenta mostrar a história dele desde o começo. A gente tem um da Netflix que tenta fazer aquilo que vários filmes de terror estavam fazendo, que é uma continuação direta do original. Infelizmente, Massacre da Serra Elétrica não deu certo, mas assim, é um filme assistível que tá na Netflix. E agora, como eu falei, eles querem ampliar esse universo do Massacre da Serra Elétrica, se é que eu posso chamar de um universo, mas querem produzir mais filmes com o Glenn Powell, que eu não entendi a escolha desse ator, mas enfim. Só que o único ponto que eu gostei é que os filmes seriam pela A24, então talvez tenha uma luz aí no fim do túnel. Mas agora eu quero ouvir você aí do outro lado. O que você acha da ideia dessa nova série sobre o Ed Gein? O que esperar dessa nova série da Netflix, dessa série antológica do Ryan Murphy? Será que dá pra contar essa história sem transformar um assassino em celebridade? Comenta lá comigo no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Deixa seu comentário aqui também no episódio, que eu quero muito saber a sua opinião. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais da história do Ed Gein, já se preparando aí pra série. E eu encontro vocês no próximo Expresso. E cuidado com o que pode estar escondido atrás da porta da sua casa. Até mais, pessoal! Uh-huh.